E a rodada 18 chegou ao fim, falta apenas uma rodada para o fim da fase de grupos da primeira fase da Série C. E foi uma rodada de poucas definições, de muitas indefinições, mas de um time já a mais no rebaixamento, no caso o Retrô, o nosso próximo adversário. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju. Vamos aqui para o balanço da 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. 18ª rodada que mexeu um pouquinho no G8, por exemplo, o Confiança estava no G8, já não está mais. Mexeu um pouquinho ali na zona de rebaixamento, mas poucas confirmações, apenas o Retrô que está matematicamente rebaixado, e a luta pelo rebaixamento não será tão grande como era o esperado. Vamos lá, passar pelos resultados e depois a gente vai falar dos jogos marcantes e encerramos com a classificação da rodada. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter tudo isso aqui de pé. E vamos que vamos aí para o balanço dessa rodada. Bem, começamos com os jogos dessa rodada. Começamos aqui com Ituano 2 e Ipiranga 1. Vamos falar mais desse jogo mais pra frente. Caxias 0, Brusque 1, jogo que a gente contava demais com o Grenado do Povo, mas o Brusque fez um gol, mesmo com dois a menos, segurou o resultado. Figueirense 1, Floresta 0, jogo que garante o Figueirense na Série C. Deixa o Floresta ainda no G8, mas bem apertado, não lembro agora se está no G8, e ainda dá chances matemáticas para o Figueira chegar na rodada final no G8. Itabaiana 2, Maringá 2, jogo movimentado aqui em Sergipe, falarei desse jogo nos destaques da rodada. Londrina 1, Anápolis também 1, jogo aí que foi marcado pela lambança do goleiro do Anápolis, que entregou um gol, mas o Anápolis ainda foi lá, buscou esse empate com o Londrina e segue vivo na luta contra o rebaixamento. Retrô 1, ABC também 1, péssimo resultado para o ABC, encarou um Retrô praticamente rebaixado e só veio empatar esse jogo no apagar das luzes e agora está numa situação delicadíssima na luta contra o rebaixamento. Jogo de classificados, São Bernardo 1, Náutico também 1, jogo que não valeu muita coisa para a tabela. O Belo sofreu um pouquinho além do que deveria, mas passou pelo Tombense 1-0 e agora segue com chances de classificar e ir para o G8. Guarani 1, Confiança 0, falarei mais nesse jogo, já tem o pós-jogo nessa partida aqui no nosso canal também. E CSA 1, Ponte Preta 2, também falaremos daqui a pouquinho com detalhes desse jogo, mas foi um jogo péssimo para o CSA e a Ponte, que não tinha nada a ver com isso, retomou a segunda posição. Vamos lá para os jogos de destaque dessa rodada. A gente começa com Ituano 2, Ipiranga 1. O Ipiranga começou melhor, abriu o placar, mas perdeu um jogador expulso. E aí, coincidência ou não, 2 penais, contra a gente foi um penal. Dessa vez foram 2 penais bem questionáveis, mas o Ituano, que não tem nada a ver com isso, fez os gols de pênalti, virou para cima do Ipiranga e acabou tendo suas chances, voltando para o G8 e deixou o Ipiranga praticamente sem chances de disputar a segunda fase da Série C. Está com 22 pontos, ainda pode se classificar numa matemática muito maluca se chegar a 25, mas dificilmente acontecerá. Itabaiana 2, Maringá 2, jogo aberto, 2 times que precisavam desesperadamente vencer para escapar do rebaixamento e o Maringá ainda ter alguma chance remota de G8, não tão remota, porque afinal o Maringá está na mesma situação do Londrina, do Ipiranga, pode bater G8, bem difícil, mas ainda pode ser rebaixado também. Então o jogo foi equilibrado no primeiro tempo, né? Os times se revezando na frente. Na verdade, o Itabaiana abriu o placar, o Maringá empatou, depois o Itabaiana empatou e o Maringá empatou novamente com um golaço de meia bicicleta. Segundo tempo foi todo do Maringá, o Maringá amassou o Itabaiana, mas não conseguiu, parou no goleiro. E no final foi um resultado ruim para os dois. O Itabaiana agora não depende só de si para escapar do rebaixamento, tem um jogo difícil fora de casa contra o ABC. Já o Maringá ainda corre riscos de rebaixamento, mas ainda sonha com a combinação maluca de resultados de pegar o G8. E no final tivemos a cena da briga, né? O pau cantou lá em Itabaiana. Itabaiana é uma cidade que a turma gosta de brigar, não raramente acontecem confusões lá no Etelvino. Guarani 1, Confiança 0, o jogo foi muito determinado por um gol cedo do Guarani. O Guarani fez
um gol com 30 segundos de jogo. Depois disso, Confiança tentou ir para cima, esbarrou na boa defesa do Guarani e no goleiro Dalberson, e também teve suas chances que esbarraram ali em uma defesa de Felipe. No segundo tempo, o Confiança perdeu um jogador, Eduardo, e com isso Dragão se lançou ao ataque de qualquer jeito, porque estava desesperado, precisava de pelo menos um empate. O Guarani administrou, tentou sair em algum segundo tempo, em algum contra-ataque, mas não brilhou muito no segundo tempo, mas administrou o resultado frente a um Confiança cansado, desfalcado e desesperado. CSA 2, CSA 1, Ponte Preta 2. CSA jogou o jogo quase todo com um a mais. O Guarani, a Ponte teve um jogador expulso com uns 20 minutos do primeiro tempo. E o CSA amassou a Ponte Preta o primeiro tempo inteiro. Ciel perdeu um gol na cara, Thiago Marques perdeu um gol na cara, ou seja, dois atacantes que seriam titulares na maioria dos times da Série C perderam seus gols na cara. E a Ponte, com -1, resistiu como deu. No segundo tempo, o ímpeto do CSA baixou, a marcação da Ponte encaixou um pouquinho mais, e em duas descidas, 2 bolas nas costas, a Ponte Preta na primeira fez um golaço, número 18, não vou me lembrar o nome dele, e depois de pênalti, o cara saiu de frente com o goleiro do CSA, só o pênalti resolveu, e com esse pênalti a Ponte fez 2-0, no final o CSA descontou, mas nada feito. A Ponte volta para a segunda colocação, não muda tanto assim a vida da Ponte, mas o CSA, que contava com essa vitória para voltar para o G8 e se classificar, agora olha para o G8, mas está olhando muito mais para o rebaixamento. Ainda teve uma nota que o segundo gol da Ponte de pênalti foi marcado por Diogo Silva, goleiro com história no rival CRB, e foi com certeza uma forma de mangar ali, porque os pênaltis da Ponte não têm sido batidos pelo goleiro normalmente. Então ficou ali, além da derrota, ainda teve essa provocação da Ponte Preta para cima dos nossos queridos irmãos alagoanos. Agora, com isso, vamos ao classificação da Série C após a 18 rodadas. A classificação após 18 rodadas, então vamos lá. O Caxias segue na liderança com 37 pontos. Depois nós temos a Ponte Preta com 33, o Náutico 33, Londrina com 30. Esse é o G4. Na quinta colocação nós temos o São Bernardo, que também tem 30 pontos. Desses 5 primeiros, nenhum deles sai do G8. Nenhum deles sai do G8, tá todo mundo aí no G8. Agora vamos às vagas em aberto. Nós temos com 26 pontos o Guarani, na sexta colocação. Na sétima posição nós temos o Brusque com 25, um ponto a menos. E fechando o G8 nós temos o Ituano com 24. Olha que loucura, tá? Essa reta final de Série C. O Floresta, que eu falei que estava no G8, mas não tá, tem os mesmos 24 pontos do Ituano, mas está uma posição abaixo na nona colocação. E fechando o G10, o Belo tem 23 pontos e fecha o G10. O Confiança tem os mesmos 23 pontos do Belo e tá na... Deixa eu só posicionar aqui. E tá na 11ª colocação, seguido pelo Figueirense, também com 23 pontos na 12ª colocação. O Ipiranga tem 22, que é a mesma pontuação de CSA e Maringá. Eles têm remotas chances de se classificar, mas também tem algumas chances de cair. Afinal de contas, o primeiro fora da zona, o Itabaiana, que tem 19, e o Itabaiana, se vencer o ABC, vai a 22 pontos e pode embolar ali. E veremos aí os critérios de desempate. O Anápolis tem 20 pontos, não tem mais chance de pegar G8 e precisa vencer o Belo na rodada final para se garantir de vez na Série C. E a zona de rebaixamento é aberta pelo Itabaiana com 19, o ABC com 18 pontos, só tem que precisa vencer e talvez ainda contar com uma derrota do Anápolis para não cair. O Retrô, 14 pontos, já está rebaixado. Ituano, Tombense, 13 pontos, também já está rebaixado. É isso, essa foi a rodada 18, uma rodada cheia de emoções, muitas contas sendo feitas, alguns jogos muito abertos, outros jogos muito estudados, porque um vacilo valia muito, um vacilo pesaria muito, como foi o vacilo do Confiança, por exemplo, que pesou muito e não só nos tirou do G8, nos tirou até do G10, que é importante para ter um jogo a mais fora de em casa na temporada que vem. Mas enfim, passando a régua aqui na rodada 18, rodada 19 tem tudo para ser ainda mais eletrizante. Vamos com tudo, vencer o Retrô, secar meio mundo e quem sabe chegar aí ao G8. Se
Tem gente com 22 pontos, está se dando ao direito de sonhar. Também podemos sonhar e vamos lá, que quem sabe, assim como 2019, vai dar certo, a gente vai conseguir beliscar uma vaguinha na última rodada. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.